Vamos ver se agora vai. A minha internet acho que não está muito boa. Deixa eu ver se eu consigo de novo. Acho que é a minha internet, Rodrigo. Se você pagasse a internet em dia, a gente não tinha ficar com essa cara de pau com os alunos, né? Com os alunos não, com as pessoas que me ouvem. Eu acho que eu estou dando aula 24 horas, né? Eu converso com as pessoas, eu falo que parece que eu estou dando aula. Não, mas não. Era só para continuar o Galba. Eu ia falar do meu... Agora que eu ia falar do meu imperador preferido, caiu o negócio. Não vale, né? É o 73, né? São 73. Olha, eu não sei se eu vou chegar com 73 anos. Os médicos dizem que não. Mas de 73 quilos eu já passei há muitos anos. A gente não deve falar sobre esses assuntos, nem sobre idade, nem sobre peso. A minha mãe é uma criatura tão grotesca. Você é amigo da minha mãe, né? Sim. Minha mãe é uma criatura tão grotesca que ela postou uma foto, nossa, de 1990. Nossa, hoje ela postou na praia. Eu ia na praia. Que estava ao lado do seu pai. Eu tô parecendo um resgatado de Auschwitz. Eu tô igualzinho aquelas fotos de campo de concentração. Eu odeio isso. É uma exposição. Eu liguei para ela falou assim, não, mas eles não vão nem ver que é você, vão achar que é seu pai. Não, seu pai não tem como confundir. Né? Ai, pessoal, vamos descontrair. Mas você vê lá no Facebook da minha mãe que você vê que coisa, que foto grotesca. Não? E cliquei no ha-ha-ha, porque assim, eu demorei para entender quem estava lá. Então, vou mandar um beijo. Quantas pessoas tem? Nós estamos com 15 colegas aqui na sala. Deixa eu mandar um beijo para todo mundo. Deve ter aluno também, né? Eu falei que todo mundo Tem. É aluno, ex-aluno, né? Sejam bem-vindos, então. A gente está aí fazendo a parte de encerramento da nossa live. Eu vou falar exatamente da deposição do Nero e do que aconteceu no final da próxima dinastia, que é a dinastia do Vespasiano, né? Então, o Galba era o anti-Nero, né? E o João estava colocando exatamente que o Galba era um ícone, né? Um ícone da severidade, daquela honestidade levada ao extremo, daquela intransigência, daquela coisa que assusta, né? Aquela austeridade que assusta. E o Galba era muito feio. Ele deve ter sido bonito, porque a Agripina quis casar com ele quando ela divorciou da primeira vez. E o Galba falou, claro que não, né? Por quê? Porque o Galba era um imperador homossexual, né? E diferente de todos os outros imperadores homossexuais ou bissexuais, o Galba gostava de homens adultos. Ele gostava de transar com adultos e não com jovens e nem com rapazes. E isso o Suetônio colocou com umas palavras em latim que são de tradução ambígua. Então, Rodrigo, deixa eu só fazer mais um claro. Parênteses aqui. O que nós estamos relatando aqui, que já vem vindo desde o começo da live, essa é a quarta parte, tem 2h30 que a gente está aqui. Isso não é achismo. Quando o Rodrigo está dizendo aqui que ele era isso, era aquilo, não é o que a gente acha. Isso são fatos históricos narrados em diversas obras de pesquisa que o Rodrigo fez e que a gente pode fazer também, né? Inclusive, eu me comprometo a colocar na descrição dos vídeos que já estão no Instagram, todos os livros que você mencionou no começo da live, que você mostrou aí também, né? Eu me comprometo, de modo que a gente não está falando o que a gente acha. A gente está relatando o que a gente leu e o que foi lido não foi também em revista Caras, né? Isso que a gente leu são fontes históricas, né? Se bem que tem uma parte aí do Suetônio que tem esse lado de fofoca, né? Mas não deixa de ser embasado em fontes históricas à época, né? Sobre o Galba, especificamente, né, houve um erro de tradução durante muitos anos para o português do que realmente o Galba gostava de fazer em termos de sexo. Porque
a vida dele... eu vou ler essa resenha do Ivar Lissner nesse livro, que ele fala assim... quando o rapaz, Galba exigia já dos que o cercavam uma atitude servil e deferente. 2 vezes por dia, os escravos, segundo o velho costume romano, deveriam apresentar-se diante dele para cumprimentá-lo. Todas as manhãs, homens e mulheres desejavam-lhe um dia agradável e à noite era preciso cumprimentá-lo para desejar-lhe uma boa noite. Isso permaneceu até o fim da vida. Casou-se, contraiu o casamento, mas após a morte da esposa Emília Lépida, ficou só. Não porque tivesse apaixonado e amado a esposa de maneira grande, porque era um narciso que só amava a si mesmo. E também os adolescentes vigorosos. Então, o Ivar Lissner ele transforma, né, essa paixão do Galba por corpos humanos, por corpos masculinos adultos, ele não entendeu. E ele traduziu o Suetônio como o que o Galba gostava de adolescentes vigorosos, mas não. O Galba gostava de fazer sexo com homens maduros. Aí eu não posso dizer que eram homens da idade dele, porque não tinha mais ninguém da idade dele. Não tem como ser contemporâneo, né? Não, ele era mais velho do que todo mundo que vivia no Império. Mas o Suetônio é tão sacana, mas tão sacana, que ele coloca uma coisa tão maliciosa aqui no Galba, né? Mas enquanto eu estou procurando aqui isso todo mundo vai adorar, né? Quem está ouvindo a gente vai adorar, porque essa tirada é digna da Contigo, é digna Contigo não, porque ninguém sabe o que é digna da revista Caras mesmo, né? É uma coisa tão com segundas intenções, tipo, imaginem o que vocês quiserem. Ele fez e imaginem aí o que vocês quiserem. Mas faça a sua descrição do Galba, que eu adoro quando você descreve o imperador Galba, né? Colocando a antítese dele com Nero. Você não vai falar nada? Não, eu não estava entendendo. Eu pensei que você estava lendo isso daí. Não, eu estou te perguntando. O Galba, ele é... Há um tempo atrás, o pessoal fala assim, ele é a história do elástico, né? Quando você está seguindo modo de viver, né, para um lado, quando você cansa daquilo, você vai para o lado totalmente oposto. Então, como você estica o elástico e solta, vai para o outro lado. Então, o Galba, o que a gente lê, o que a gente vê, é tudo aquilo que a sociedade, para fora, para a boca, para fora, diz que queria que fosse, né? Então, eu quero uma pessoa honesta, uma pessoa correta, uma pessoa normal, né? Porque quando a gente está falando questão de normalidade, era em função do que existia antes, do que estava seguindo. Que era o Nero, né? O padrão era o Nero. O padrão era o Nero. Então, para um homossexual idoso, homossexual também, na leitura desta época, é bom deixar bem claro, né? Não é critério que a gente está fazendo, não está trazendo para o dia atual. Então, era uma pessoa que todo mundo, se você perguntasse para uma mãe, como é que você quer que a sua filha se case? Com Galba? Militar, bem-sucedido, educado, exatamente. Só que a sociedade, extremamente honesto, só que a sociedade não fazia o que ela desejava. E por que eu estou dizendo isso? Porque a sociedade é uma sociedade corrupta, é uma sociedade extremamente misógina também, nessa época, né? E também é uma sociedade sem virtudes, a gente pode chamar dessa forma, virtude entendido o lado bom, né? Das relações. Então você vê assim, o Nero antítese do demônio. Era o último descendente da família imperial, porque ele tinha matado todos os primos, em primeiro grau. E o Nero era jovem, bonito, corrupto, louco. E o Galba era velho, honesto, ao extremo e previsível. O Nero não era previsível. O Galba, as pessoas acharam que tinha uma previsibilidade de conduta e que o Galba ia ter um jogo de cintura para que, quando chegasse em Roma, obedecesse o Senado.
Só que o Galba se levava muito a sério, né? Ele era uma pessoa que se levava muito a sério. E quando ele chegou em Roma, ele falou assim: vocês não me deram a cidade para eu ser imperador? Agora Não me eu vou ser tiraram da imperador Espanha? do meu jeito, né? E olha o que o Suetônio fala, né? Só para a gente ver isso aqui. Era de estatura mediana, calvo, olhos azuis, nariz aquilina, mãos e pés de tal maneira entrevados pela gota que não podia suportar nenhum calçado, nem folhear um livro ou mesmo segurá-lo. Tinha que ser carregado em liteira. Possui uma hérnia do lado direito tão proeminente que a muito custo conseguia contê-la por meio de uma faixa. Dizia-se que comia muito e que no inverno se alimentava antes de amanhecer, que era, o costume era, né? O costume era a primeira refeição, um ovo cozido e leite. O almoço, vegetais. À tarde, um pastel, um empanado. À noite, um horror de comida. Era exatamente os hábitos contrários do que hoje a medicina prega, né? A medicina prega que hoje a gente tem que comer muito quando acorda e comer pouco à noite. Os romanos faziam o contrário. Eles ficavam de jejum praticamente o dia todo e à noite eles comiam até vomitar, né? Tinha uma predileção especial pelos homens. Aqui é a tradução já do Coni, né? Porém, amando-os somente na idade madura ou na velhice. Conta-se que quando Iselo, um dos seus antigos amantes, lhe anunciou na Espanha a morte de Nero, não o cobriu apenas de beijos e abraços à vista de todo mundo, mas suplicou-lhe que se depilasse sem demora. Ponto. E retiraram-se. Ponto. Olha como é fofoqueiro, né? Dizem que o amante deu a notícia e ele cobriu o amante de beijos e abraços, mandou que ele se depilasse e retiraram-se. Entenda você o que quiser do que ele vai fazer, né? Mas, obviamente, o Galba chega em Roma, a cidade está um transtorno, o Nero tinha se matado, né? No dia seguinte àquela reunião do Senado que eu mencionei, do dia 9 no dia 8 de junho de 68, no dia 9 o Nero se mata. Com um estilete de escrita, ele corta a garganta. E uma das únicas pessoas que está com ele é o Esporo. Lembra do Esporo? Sim. O que ele mandou virar mulher, ficou com ele até na hora da morte. Todo mundo abandonou o Nero, todo mundo. Né? Foi bem sucedida, então, a cirurgia, né, pelo visto, porque não morreu. Ele não morreu. O Galba, ele foi com calma. Ele foi vindo da Espanha com o exército e ele não ia entrar em Roma sem a guarda dele, sem a legião dele, que era a Legião Sétima Gêmina, que ele mudou de nome, né? É a Sétima Legião Galbiana, né? Por causa dele, né? Que era o chefe da sétima. Júlio César era da 13ª, né? Cada general ficou famoso por comandar uma legião. A Galba era a Legio Sétima Gêmina, que depois virou Galbiana. E ele entrou em Roma com a legião. A legião entrou com ele. E ele entrou, começou o governo dele, né? Não se instalou no Palácio de Nero, mandou fechar o Palácio do Nero, palácio que o Nero tinha construído. Se instalou no antigo Palácio Imperial, pediu uma lista atualizada dos senadores, ainda contava o cavalo do Calígula na lista dos senadores, na lista atualizada. Porque ele era senador, né? Tinha morrido há quase 30 anos, mas o cavalo estava lá, firme na lista, né, em status senador. O Galba achou isso uma loucura, um absurdo, né? Esses tempos malucos, né? Bons são os velhos tempos. E a própria guarda falou assim, a guarda imperial, que assume a guarda do imperador, falou assim, você não vai aumentar nosso salário? Para quê? Eu não compro soldados, eu os recruto. Assinou a sua sentença de morte. Nesse exato momento, ele assinou sua sentença de morte, quando ele não pagou o suborno que o exército estava querendo.
E aí, 7 meses depois de um governo de austeridade, né, o Galba é assassinado durante uma cerimônia religiosa. E o Otto, o sucessor do Galba, já chega distribuindo dinheiro e dizendo: eu sou o novo Nero. Veja, eu sou o novo Nero. Ao elástico, né? Eu não sou um Galba, não, eu sou o Nero. Né? Vamos voltar às boas épocas. Só que o general Vitélio, que estava vindo da Alemanha, descendo para Roma, disse: não, se o Galba morreu, eu vou ser o imperador. Eu vou ser o imperador. E aí, guerreou Otto e Vitélio ganhou. Né? É aquilo que eu mostrei para você naquele livro. Né? Os 4 e 7 meses. O ano 69, né? Ano dos 4 imperadores. O Galba ficou 7 meses, o Otto ficou 3 meses e o Vitélio ficou 8 meses, até que as tropas do general Vespasiano invadem Roma e matam o imperador Vitélio. Ele vai ter uma morte cruel, muito cruel. Os soldados vão linchar ele nas ruas, colocar uma coleira nele, fazer ele desfilar na cidade e todo mundo batendo nele, jogando excremento, jogando pedras nele, né? O imperador Vitélio. E o Vespasiano, que vai assumir a coisa, era um bruto, era uma pessoa de baixa estirpe, era um camponês que deu certo no exército. E ele vai privilegiar os 2 filhos dele. O Tito, que era o mais velho, que já tinha uma carreira militar, e o Domiciano, que era um lelezinho também, tipo Nero. Né? O Vespasiano vai reinar 9 anos. É na administração dele que vai ser construído o Coliseu. Uhum. Que vai ser construído o Coliseu, que é uma das marcas da cidade de Roma até hoje. Né? Ele era tão ralé, o Vespasiano, que ele morreu de disenteria. Né? E quando ele viu que a caganeira que ele estava tendo ia matá-lo, né, porque ele já era velho também, ele tinha 69 anos, ele falou assim: olha, que a merda está me fazendo virar um deus. Olha para você ver o tipo de piada que ele contava. Ele era bem grosseirão mesmo. O filho dele, Tito, que tinha sido bem educado, assume, mas vai reinar 2 anos só. Ele tinha uma amante da família real judaica, chamada Berenice, e vai ser o responsável por destruir Jerusalém. Por destruir Jerusalém. Aquela profecia que Jesus tinha dito, né, que não sobrará pedra sobre pedra do templo. Foi Tito que destruiu o templo enquanto ele era general. Na administração do Tito, de 2 anos, o que mais vai ser chamado a atenção vai ser a destruição de Pompeia, a erupção do Vesúvio no sul da Itália, lá perto de onde o Tibério morava, e aterrar as cidades de Pompeia e Herculano. Ele vai morrer e o irmão mais novo dele, Domiciano, vai começar a reinar. O Domiciano, ele era tarado também, ele tinha taras, segundo Suetônio. Então ele era um governante autocrata, era sanguinário, era maluco, e assinava Senhor e Deus. Então, ele não era como o irmão e o pai, e ele teve um reinado muito cruel. Né? O imperador Domiciano foi um reinado muito cruel. Foi no reinado dele que o apóstolo João escreveu o livro de Apocalipse. E sabe o que significa 666? Você sabe que no Apocalipse João fala da vida do anticristo, né? Da vida do anticristo em Roma, a vida do anticristo em Roma, e que na coroa do anticristo tinha nomes de blasfêmias. Nomes de blasfêmias era Domiciano se auto-intitulando Deus. E 666 é um símbolo, é um código numerológico que pode se referir a Nero César ou Domiciano César. Então, a profecia do Apocalipse, ou seja, aquela visão do fim do mundo, ela vem para a escritura sagrada cristã exatamente pelo governo louco do Domiciano. E João
já tinha uns 90 anos nessa época, quando ele escreveu esse livro. Então ele já tinha visto o que o Nero tinha feito, tinha visto toda a guerra civil depois que o Nero morreu, e viu o governo de Domiciano. E aí, alguns acham que ele teve um transe, que ele teve uma visão, outros acham que ele fez uma composição racional, e ele escreve o último texto que é considerado sagrado da Bíblia, né? Que é o livro do Apocalipse, com as pragas, as destruições, tudo para mostrar a vinda desse anticristo. E a vinda desse anticristo era um imperador de Roma do estilo Nero Domiciano. E aí nós fechamos o primeiro século, né? Fechamos o primeiro século. E aí eu tomo uma água e pergunto a você. Você quer fazer alguma colocação? Quer abrir para perguntas? Quer ver se algum aluno quer perguntar mais? O meu aluno Daniel Vaz, ele perguntou se existe uma relação entre... Qual é a relação entre o Império Romano e o nazismo? O Terceiro Reich, né? Por que a saudação romana do ave, com o braço direito estendido, foi retomada no século XX. Na verdade, quem retomou foi Mussolini, na Itália. Né? Mussolini, ele queria que a Itália voltasse a ser o Império Romano. O Hitler era um copista do Mussolini. Então, tudo que o Mussolini fez na Itália, o Hitler tentava implementar na Alemanha. Então, quem começou com esses desfiles com a mão direita levantada, dizendo Ave, Heil, né, em alemão, foi o Mussolini. Só que o fascismo na Itália foi bem diferente do que foi o nazismo na Alemanha. Porque na Itália, eu acho que porque na Itália nunca nada dá certo, nunca, por conta da herança romana, tudo fica meio escrachado mesmo. Né? Até os fascistas italianos eram escrachados. E o alemão é mais rígido. Né? E na Alemanha isso virou uma coisa. Você lembra daqueles comícios que o Hitler fazia em Nuremberg? Que passavam milhares de soldados, assim, nem coreógrafa moderna consegue fazer o que o Hitler fazia. Todo mundo lá passa para né? Então, o imperialismo romano, ou seja, congregar vários territórios numa mesma direção, era uma inspiração fascista, foi uma inspiração fascista. O Partido Fascista, ele nasce dentro do Partido Socialista, ele é uma dissidência do comunismo. O comunismo, e aí eles vão se separar, né? O nazismo e o fascismo, eles nascem como movimentos de esquerda, mas eles se tornam movimentos de extrema direita. E o comunismo vira, na verdade, stalinismo, né? Por causa da dominação que o Stalin faz na União Soviética. Então, tudo naquela época era tudo movimento de esquerda, né? Nazismo, fascismo. E com o passar do tempo, esses movimentos vão virando totalmente opostos. O fascismo e o nazismo eles vão virar de extrema direita e o stalinismo, o comunismo de extrema esquerda. Mas ambos são combatentes do capitalismo, odeiam o Estado liberal e coisa desse tipo. Né? E aí, o Daniel tinha me mandado uma mensagem privada perguntando. O lema nazista, né, é a Deutschland über alles, né, Alemanha acima de todos. Mas o que o Hitler sempre dizia em todos os discursos dele era Ein Volk, ein Reich, ein Führer, ou seja, um povo, um reino, um líder. Qual era a inspiração histórica para isso? O imperialismo romano. Né? Essa é a associação. Né? Não tem mais nenhuma associação. E o símbolo de Roma, o símbolo do militarismo romano era uma águia, que também foi usada como símbolo nazista. Tá? A águia com a suástica na pata. Né? E isso foi usado pelos nazistas também. Só que, diferente do nazismo, o imperialismo romano ele não destruía. Então, quando o Império Romano conquistava um novo país, ele impunha as leis romanas, mas deixava o país viver do jeito que ele queria. O imperialismo nazista era um imperialismo de extermínio. Então, era uma cultura baseada numa ideia estereotipada do século XIX, que é a ideia de raça,
que uma raça é superior à outra, que existem raças entre os seres humanos. É uma ideia muito perigosa até hoje, né? Essa questão de levantar questões jurídicas dentro do critério de raça, mas a raça superior devia aniquilar a raça inferior. Os romanos não estavam nem aí se você era de outra raça. Eles queriam que você pagasse impostos. E fosse subjugado, de certa forma, né? Subjugado, de certa forma. Então, você podia ser negro, você podia ser oriental, você podia ser palestino, você podia ser sírio, mas você estava englobado no nosso império. O Império Nazista, o Terceiro Reich, né, na verdade, ele queria dominar a Europa pelo leste europeu para aniquilar os russos e os eslavos, aniquilar os judeus e aniquilar os franceses, espanhóis e portugueses, porque eles eram todos chamados de raça inferior. Ia deixar uma zona de convergência para a Itália, por causa do Tratado de Berlim,